Pai do Senhor, meus queridos seminaristas, como vocês estão, né? Vamos dar continuidade à nossa aula, né? Escatologia bíblica, e começar a falar sobre para que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja, né? A igreja fiel, ela será arrebatada ao encontro do Senhor antes da grande tribulação, que também é denominada na Bíblia como a ira futura, né? A grande tribulação é chamada também de a ira futura, conforme 1 Tessalonicenses 1:10, 5 e 9, né? E Apocalipse 6 e 16 e 17. Segundo as Escrituras, Jesus virá, né? Tema de uma mensagem. Para que Jesus vai vir, né? Por que Jesus vai voltar? Então Jesus ele vai voltar para levar sua igreja para si, conforme está escrito em João 14:3, né? Também ele vai voltar para consumar a salvação dos santos, né? Em Romanos 13:11. Nós somos salvos, mas a nossa consumação será por ocasião. A consumação da nossa salvação será por ocasião do arrebatamento da igreja, conforme Romanos 13:11. Jesus vai vir também com o objetivo de glorificar os seus, conforme está escrito em Romanos 5:27 e 8 e 17. Jesus vai voltar para reconhecer publicamente os seus, conforme 1 Coríntios 4 e 5. E também reconhecer a todos, Mateus 16:27. E ser glorificado nos seus, conforme 2 Tessalonicenses 1:10, e ser admirado pelos seus, conforme 2 Tessalonicenses 1:10. Revelar mistérios que ora tanto nos intriga também. Esse é o objetivo que Jesus vai vir para arrebatar a sua igreja. E como já foi falado, né, um dos sinais que tem do arrebatamento da igreja é a apostasia e o indiferentismo espiritual, né? Bem com o espírito de desobediência, anarquia e escala galopante da feitiçaria fazem parte do preparo final do mundo pelo diabo, né? Para o reino do seu preposto, o anticristo, conforme 2 Tessalonicenses 2:3, Lucas 18:18. Deus preparou todas as coisas para a vinda de Jesus a este mundo, né? Quais foram? Preparou um povo, os judeus, preparou uma língua, né, a grega, e preparou o império, o romano. Preparou uma tradução das escrituras, a Septuaginta, e preparou, através do império romano, para a difusão das boas novas, belas estradas, né? E também preparou um arauto, que preparou o caminho do Senhor. Esse arauto chamava-se João Batista. Então, de igual modo, o diabo também prepara todas as coisas, armando um palco para o reino das trevas do anticristo. Quando a igreja daqui sair, tal preparação em escala mundial não pode ser feita de improviso nem de última hora. Ela já começou há muito tempo e de muitas maneiras, né? Então, através da CEE, Comunidade Econômica Europeia, OTAN, né, Mercosul, isso aí está tudo combinando para o reino do anticristo, né? Então é uma preparação que já, inclusive um ecumenismo, né? Uma religião transformar todas as religiões em uma só, né? Sem ter respeito a Deus e a sua palavra. Essa é um dos caminhos, né, que o inimigo está colocando para preparar para o reino do seu preposto, né, do seu afilhado. Bom, a vinda de Cristo para arrebatar a igreja será invisível, né? Então, só quem vai ver é os crentes, né? Então, a vinda de Cristo para arrebatar a igreja será invisível. Nesse período, ocorrerá o desaparecimento de todos os crentes salvos da face da terra. Esse desaparecimento será simultâneo, será de surpresa. 24 e 36 do Evangelho de Mateus, que diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe,
nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai, né? Então será de surpresas. E será rápido também, né? O 27 diz: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Então todos serão apanhados de surpresa, conforme o próprio Jesus explicou na parábola das 10 virgens de Mateus 25, do 1 ao 13, né? Então todas eram virgens, todas esperavam o noivo, todas dormiram, todas tinham lâmpadas e todas se levantaram e prepararam as suas respectivas lâmpadas, mas somente 5 tinham azeite no reservatório. Somente quem tem experiência, né, azeite, né, a experiência é o azeite, com Deus poderá participar com alegria desse glorioso evento, né? A noite é fria e longa, é o momento das trevas total. Ninguém esperava que o cortejo iria começar nesta hora, porque esta é a hora do melhor sono e não de estar acordado. Mas o noivo disse que a qualquer momento chegaria, ainda que fosse meia-noite. A crise da meia-noite revela a diferença entre as duas classes, uma diferença que a calma do dia não pode revelar. Enfim, no clamor da meia-noite, saberemos quem é quem. Será espantoso para alguém que era quase salvo, porém ainda perdido, né? Será possível, aliás, será horrível ao ouvir o baque da porta fechando, né? Então, assim como aquelas mulheres, aquelas moças, né, virgens, estavam todas preparadas, todas esperando o noivo, né? Mas no momento em que, de melhor sono, como se diz, à meia-noite, né? O sono pegou todas elas, mas quem tinha azeite foram as que foram recepcionar o noivo, né? As outras só ouviram o baque, né, da porta fechando. Então assim também será na vinda do Filho de Deus, né? Muitos ouvirão só o baque da porta fechando. Por quê? Porque foram quase crentes, né? E como receberemos esse clamor, né? O clamor da meia-noite será angustiante, ou de angústia, né? Ou de alegria. A preparação prévia é quem determina se será de uma forma ou de outra, né? Então, será como um ladrão, 24, 42, 43 de Mateus, né? Diz assim: mas considerai isto, que o pai de família soubesse a que vigia da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Por isso estai, pois, apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não pensais. Então Jesus disse que será no momento em que ninguém pensa que ele vai chegar, é no momento que ele vai chegar, né? Então muitos já se cansaram de esperar, muitos estão dormindo, né? E é nesse momento em que Jesus vem, né, e leva os seus, assim como o ladrão, né? Se alguém soubesse que hora o ladrão viria para roubar sua casa, o que faria? Vigiaria, né? Não deixaria, ficaria na porta, né? Então, assim também será a vinda de Cristo, né? Nós não sabemos a hora nem o dia, mas o certo é que um dia ele virá, né? Não que Jesus seja um ladrão, mas como, né, de surpresa, né? Surpreendendo a todos, né? Então, o ladrão leva pouco e deixa muito, né? Leva somente o que tem valor, né? Exulta toda a operação com muita rapidez. Então ele leva pouco tempo e leva tudo aquilo que você tem de valor na sua casa, né? Então, quando Jesus voltar, ele vai levar só os que têm valor na casa dele, né? Os que são valorosos mesmo, né? Quem não tem valor, né? Valor moral, valor espiritual, né? Valor de caráter, vai ficar. Olha só que analogia legal. Para colocar os 3 homens na Lua, os americanos usaram o trabalho de 20 mil empresas e a mão de obra de 400 mil homens. Mas Jesus tirará a igreja da face da terra em um abrir e fechar de olhos, né? Vamos ver aqui, 1 Coríntios 15 e 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão
incorruptíveis e nós seremos transformados, né? Então será no momento rápido, no momento em que, em fração de segundo, né? No abrir e fechar de olhos, né? Como a gente viu, né? Então, a vinda de Cristo para estabelecer o milênio será visível, né? Se o arrebatamento será invisível, a vinda de Cristo para estabelecer o milênio será visível, né? Que é a segunda vinda, né? Nesse período, Jesus fará muito juízo contra as nações. Aliás, nesse período, Jesus fará juízo contra as nações que guerrearam contra Jerusalém. Zacarias 4:4 e 12, né? A sua presença aterrorizará os reis da terra ao vê-lo descer das nuvens montado num cavalo branco. Apocalipse 19, né? E 11 ao 16, né? Então, a vinda de Cristo para estabelecer o milênio é chamada em grego de parousia, né? Que significa presença ou aparecimento. Mateus 24:30, Apocalipse 1:17, é sempre bom lembrar que o arrebatamento será de forma invisível. 1 Coríntios 15:52, como já foi lido, e 1 Tessalonicenses 4:13 ao 17 também, como já foi lido. Já a parousia será visível, né? Zacarias 14:4 fala sobre isso, Mateus 24:30, Apocalipse 19:11 e etc. Então, vamos ler Zacarias 14:4, né? Texto bonito, ó. Texto que traz esperança. E naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul, né? Isso vai acontecer por ocasião da parousia, né? Que é a segunda vinda de Cristo, de maneira visível, né? Então, o que a gente entende até aqui é o quê? O que a gente aprendeu até aqui? É que Jesus vai vir para a igreja, né? Quando ele vai arrebatar a sua igreja, conforme Mateus 24:27, né? De uma maneira invisível, né? No mesmo capítulo, no 32. E dessa vez, depois ele volta com a igreja de uma maneira visível, né? Para que todos vejam, né? Conforme Zacarias 14:4. Né? E é no momento que o monte vai se dividir em dois. Então, irmãos, o tribunal de Cristo, que é o tribunal de Cristo? Quem vai ser julgado no tribunal de Cristo? A igreja, né? Então, o tribunal de Cristo será o julgamento da igreja, né? Ali serão julgados as nossas obras, não as pessoas, né? Mas as obras, né? Neste julgamento seremos avaliados. Não será para saber se seremos salvos ou não, porque já fomos arrebatados. Se já fomos arrebatados, então é porque já somos salvos, né? Ali seremos avaliados se somos verdadeiros no íntimo, né? O resultado desse julgamento será recompensa ou detrimento, né? 1 Coríntios 3:13 e 12 ao 15, né? 4 e 5 também. 2 Coríntios 5:10 fala sobre esse tipo de julgamento que vai haver, que é o tribunal de Cristo. A Bíblia nos fala de 7 julgamentos que diferem um do outro sobre 4 aspectos gerais, com respeito aos que irão ser submetidos ao juízo, né? Com respeito ao lugar do juízo, com respeito ao tempo do juízo e com respeito ao resultado do juízo. Então é ali no tribunal de Cristo onde nós seremos avaliados dessa forma, né? Com respeito como nós seremos julgados, né? Então, os tipos de julgamento na Bíblia, quais são os tipos de julgamento que a gente tem na Bíblia? O primeiro julgamento, a gente tem o julgamento dos pecados. Qual foi o tempo? Esse julgamento foi no ano 30 da nossa era, né? Então, o lugar foi na cruz do Calvário. O resultado é salvação para o mundo, né? João 19, 17, 18 e 1 Pedro 3, 18. Então, o primeiro julgamento é o julgamento dos pecados. Então, o julgamento dos pecados só tem 2 lugares, ou é na cruz ou é no inferno, né? Então, nossos pecados já foram julgados na cruz, né? No ano 30, ano Domini, né? Então, o julgamento dos nossos pecados foi na cruz. Então, o auto-julgamento dos pecados do crente, a época é a qualquer momento e o local em qualquer lugar, né? O resultado
correção, 1 Coríntios 2, e 31 e 32, né? E o julgamento das obras do crente, que vai ser quando Cristo voltar, o lugar vai ser no ar, e o resultado será recompensa em detrimento, mas tal será salvo, segundo Coríntios, conforme está escrito em Coríntios 3, em 1 Coríntios 3, 14 e 15, né? Que é o julgamento de Cristo, do tribunal de Cristo, né? Então, o julgamento das nações, essa época vai ser quando Jesus vier, né, com o Filho do Homem vier na sua glória com a igreja, né? Mateus 25, 31 e 32, né? O local será o Vale de Josafá, está escrito em Joel 3, e 1 e 14, e o resultado será a separação de Israel como povo privilegiado, né? Então, o julgamento dos pecados, que foi no Calvário, o auto-julgamento do crente, que é em qualquer lugar, aliás, a qualquer momento e em qualquer época e em qualquer lugar, e o resultado é correção. O tribunal de Cristo, que será depois da vinda de Cristo, né? Quando Jesus voltar, o local vai ser no ar, e o resultado é recompensa e detrimento. E agora no quarto, esse quarto vai ser o julgamento das nações. Essa época vai vir quando o Filho do Homem vier em glória de modo visível no Vale de Josafá em Israel, e o resultado será a separação de Israel como povo privilegiado, né? As nações que forem contra Israel, os exércitos que forem contra Israel serão eliminados, e só ficará as nações que forem a favor do povo judeu. O julgamento de Israel, conforme Ezequiel 20, 33 ao 38, e Romanos 11 e 26. Vamos ver o que diz Romanos. Nesse julgamento de Israel, que está escrito em Romanos 11 e 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, e Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esse será o meu conserto com eles quando eu tirar os seus pecados, né? Então Jesus está falando sobre o povo de Israel, né? Que serão julgados. Então o julgamento dos anjos decaídos, essa época será antes do juízo final e depois do milênio, né? Então, depois que o milênio passar e antes do juízo final, conforme Apocalipse 20 e 10 e 2 Pedro 2 e 4, ali estaremos associados com nós, a igreja, né? Estaremos associados com o nosso mestre, e nesse julgamento a gente vai julgar também juntamente com ele, né? 1 Coríntios 6 e 3 fala sobre isso. E, por final, depois que julgar os anjos caídos, ou decaídos, a gente vai acontecer o juízo final, que é o juízo totalmente final da humanidade. Esse juízo final, do grande trono branco, a época será um dia depois do milênio. Atos 17, 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos, né? Então, um dia depois do milênio, acontecerá o juízo final. E nesse juízo, Apocalipse, também a gente pode ver em Apocalipse 20, do 5 ao 7, o local será perante o grande trono branco, né? O grande trono de Deus, né? O resultado, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo ardente, né? Então, esse será o juízo final, e será selado o destino final do ser humano, né? Que não for achado no livro da vida será lançado no lago de fogo e de enxofre, né? E ali viverá a eternidade, né? A eternidade dele será no lago de fogo com os cães, né? Então, os galardões, né? Os crentes que comparecerem no tribunal de Cristo receberão seu galardão, que será distribuído pelo próprio Jesus. Ali todos receberão pelo menos um louvor da parte de Deus. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, né? Apocalipse 21 e 12. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura também se fará. 2 Coríntios 9 e 12. E a gente vê também Mateus 5 e 11, Tiago 1 e 12. Então, conforme que você fizer, você vai receber galardão pelo aquilo que fez, né?
Só em já estar lá já é um prêmio, né? Já é um louvor, né? Você já vai receber já um prêmiozinho. Louvor da parte de Deus, né? E aqueles que trabalharam muito vão receber muito. Aqueles que trabalharam pouco vão receber pouco, né? E aqueles que não fizeram nada vão pelo menos ser salvos. Então, meus queridos, os tipos de galardão, né? Haverá diferentes tipos de galardões simbolizados por coroa, e não se trata de coroa literal, mas de diferentes tipos, né? de gratuidades, né? Vamos ver, primeiro a coroa da vida, Apocalipse 2:10, que vencer da lei é a coroa da vida, Tiago 1:12, né? E este galardão será para aqueles que foram fiéis ao Senhor, né? A coroa da vitória, 1 Coríntios 9:25, este é o galardão dos que vencem o mundo, a carne, e são moderados, né? Temperantes, e que andam segundo o Espírito. Essa é a coroa da vitória. A coroa da glória, 1 Pedro 5:2-4, esse é o galardão dos ministros e dos obreiros, né, em geral. Dependendo do cuidado do rebanho, pelo rebanho, né, da promoção do reino de Deus, entendemos que as ovelhas não são deles, mas do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus Cristo. Então, essa coroa da glória será para o obreiro que fez o seu bom trabalho, né? A coroa da justiça, conforme 2 Timóteo 4:7-8, este é o galardão dos heróis da fé, combatentes, né, do Senhor, que desejam ardentemente a sua volta. É a coroa da justiça. A coroa de gozo, de 1 Tessalonicenses 2:19-20, Filipenses 4:1, este de almas, né, Provérbios 11:30, Daniel 12:3. E quem presta esse trabalho é sábio, né? Esse galardão só será recebido por aqueles que trabalharam por amor à obra do Mestre, sem esperar recompensa na terra, né? Então, esse trabalho será para aqueles que essa coroa de gozo, né? 1 Tessalonicenses 2:19-20. Vamos ver. Porque qual é a nossa esperança, o gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a glória e gozo, né? Então essa é a coroa para aqueles que verdadeiramente, né, ganharam almas, né, e serviram por amor à causa do Mestre. Bom, fechando esse quadro, vamos para a nossa revisão geral, né, para ver o que a gente aprendeu até aqui. A gente aprendeu que a Bíblia nos fala das ressurreições, a primeira e a segunda. E que a primeira é para a vinda e a segunda é para a perdição, né? Para a perdição daqueles que não quiseram ou rejeitaram o Senhor durante a grande tribulação. Apresentamos também que, através da teoria pré-tribulacionista, que a primeira ressurreição será dividida em duas etapas, né? Sendo que a primeira etapa se dará né, num arrebatamento da igreja, e a segunda etapa se dará no período da grande tribulação, né? A ressurreição dos mártires, né? Será logo após a grande tribulação. Então aprendemos ainda que a Bíblia não nos dá nenhuma esperança de salvação na segunda ressurreição, né? Vimos ainda que até a segunda ressurreição que fala é no juízo final, né? Porque a ressurreição a primeira ressurreição está dividida em duas fases, né? A primeira será daqueles que morreram no Senhor, que ressuscitarão por ocasião do arrebatamento, e a segunda dos mártires, né? Aqueles que morreram por uma causa de Cristo durante a grande tribulação. Então, essa segunda ressurreição propriamente dita será aquela do tribunal do trono branco, né? Onde todos ressuscitarão, desde Caim até o último que cair na guerra do Armagedon. Então, vimos ainda que até o século XIX, os crentes não conheciam nenhum outro ensinamento, senão de que Cristo voltaria para arrebatar a igreja no final da grande tribulação. Aprendemos também que nessa lição a teoria mid-tribulacionista foi sistematizada por Harold John Orkenga, né, que foi líder de um movimento evangélico após a última Segunda Guerra Mundial. Aliás, a última Guerra Mundial, né, a Segunda Guerra. E vimos ainda que a teoria mid-tribulacionista, o seu ensino que
que Cristo arrebatará a igreja no meio da grande tribulação. Né? Ainda que a respeito do arrebatamento da igreja, aprendemos que a teoria pós-tribulacionista se divide em 4 pontos de vista diferentes. Né? A pós-tribulacionista se divide em 4 pontos diferentes. Vimos também que a teoria do arrebatamento parcial ensina que haverá 2 arrebatamentos. Né? O primeiro para os crentes mais fiéis no início da grande tribulação e o segundo para os vacilantes no final da tribulação. Você viu também que a teoria pré-tribulacionista, ela ensina que a igreja não passará pela grande tribulação, sendo arrebatada antes disso. Né? Foi o que a gente falou, né? O tempo quase todo. Aprendemos também que o pré-tribulacionismo foi criado por John Nelson Darby, né? E teve grande aceitação na Europa e nos Estados Unidos da América, né? Sendo divulgada rapidamente através dos pregadores internacionais e por meio dos recursos eletrônicos. Então, os seminários, as revistas, né? Logo distribuíram essa doutrina, né? Que é pré-tribulacionista, que é o que nós acreditamos, né? Na verdade, a gente pode dizer que o John Nelson Darby, ele não criou, né? Mas é como se fosse a energia elétrica, né? A energia elétrica sempre estava lá, mas teve alguém que foi lá e fez os cálculos e tirou a energia elétrica e fez com que funcionasse a energia para nós ser servido hoje, né? Mesma coisa, várias outras coisas, né? A gente pode dizer que sempre estava na natureza, mas teve alguém que, com a sabedoria que Deus deu, foi lá e tirou. Assim também foi a teoria da pré-tribulacionista. Sempre esteve na Bíblia, mas só que ninguém explorou tanto como o reverendo e o John Nelson, né? Então, até que chegou o John Nelson, expôs, né? E sistematizou, vamos dizer assim, a doutrina pré-tribulacionista, porque também desde o primeiro século também já tinha uma ala da igreja que ensinava o pré-tribulacionismo, mas não com ênfase, né? Não com sistemático como John Nelson, né? E depois com os pregadores pentecostais, né? Que evidenciaram e que espalharam, vamos dizer assim, pelo mundo, né? Depois de 1850, 1860, por aí. Então, meus bons irmãos, nós vimos também que a maioria das igrejas dos Estados Unidos no Brasil, principalmente as pentecostais, pregam o tribulacionismo como doutrina fundamental, não é como uma segunda doutrina. A gente não crê no pré-tribulacionismo como uma segunda doutrina, como uma doutrina que pode ser... Não, a gente como doutrina fundamental, como doutrina bíblica, como doutrina verdadeira, né? Então não é simplesmente uma teoria, é uma doutrina. Uma teoria você pode acreditar ou não, mas uma doutrina é obrigado a gente tem que acreditar naquilo, né? Então a gente crê firmemente como doutrina, pelo menos eu, né? Vimos também que a maioria das já li, aprendemos também que o tribunal de Cristo será um lugar para julgar a igreja, a fim de galardoá-la de acordo com as obras de cada um. Então o tribunal de Cristo será para galardoar a igreja, para galardoar o serviço prestado na obra do Mestre. Vimos ainda que aqueles que comparecerem ao tribunal de Cristo receberão diferentes tipos de galardões, né? Premiação, simbolizados por coroas, né? Uns receberão a coroa de um jeito, outro do outro, mas o certo é que todos nós compareceremos para receber aquilo que fizemos pela obra de Deus. A grande tribulação também será um período de muito sofrimento que ocorrerá no mundo inteiro. Apocalipse 3:10, né? Olha o que Jesus está falando para a sua igreja aqui em Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de ir sobre todo o mundo. Para tentar os que habitam na terra, para tentar mesmo, para perseguir mesmo os que habitam na terra. Então, especialmente para a nação de Israel, razão porque é chamada de tribulação de Jacó, em Jeremias 30, verso 7, ela leva esse nome de grande porque nunca houve e nunca haverá outro igual. Por isso que é grande tribulação, né? Tribulação todos passam, mas essa grande tribulação será um sofrimento extremo que nunca houve e depois dela não vai haver nenhuma outra, né? Mateus 24, 21, Daniel 12, do 1 ao 2 e
Também fala sobre ela Apocalipse 7 e 14. 7,14. E disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro, né? A visão dos mártires entrando na glória, né? Então, meus bons irmãos, a gente vai ficar por aqui. No nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre a grande tribulação propriamente dita, né? Então, meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Deus possa abençoar cada um de uma maneira muito especial, né? Cada um de vocês, que nos preparemos a cada dia para a vinda do nosso Salvador, né? A paz do Senhor. E no próximo encontro, a grande tribulação. E não se esqueça, né, de orar por nós, de contribuir, e que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês, né? Amém.